Neste vídeo, vamos analisar uma decisão que pode redefinir o cenário geopolítico mundial. A mudança estratégica do presidente Donald Trump ao reconfigurar as alianças dos Estados Unidos, deixando a Ucrânia de lado em nome de um objetivo maior. Mas quais serão as consequências desse movimento para o equilíbrio global? Na tarde desta sexta-feira, 28 de fevereiro, a Casa Branca foi palco de um dos momentos mais impactantes da diplomacia recente. Diante das câmeras, um embate tenso se desenrolou entre o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, determinado a manter seu país como um aliado crucial dos Estados Unidos na guerra contra a Rússia, e o governo americano, representado por Trump e seu vice-presidente J.D. Vance, que deixaram claro: a parceria de 3 anos entre Washington e Kiev havia chegado ao fim. Trump foi direto ao ponto, afirmando que Zelensky não tinha margem de negociação, enquanto Vance adotou uma postura ainda mais dura, chamando o líder ucraniano de ingrato e acusando-o de usar suas viagens internacionais como mera propaganda. O tom das declarações foi tão surpreendente e a escalada do confronto aconteceu de maneira tão abrupta que uma pergunta ficou no ar: teria sido uma discussão espontânea ou um movimento calculado para enfraquecer a posição da Ucrânia e afastá-la definitivamente da mesa de negociações? O que ficou evidente é que a estratégia dos Estados Unidos estava passando por uma transformação radical. A grande questão é: por que Trump está disposto a deixar a Ucrânia para trás e buscar uma reaproximação com a Rússia? A resposta pode estar em sua visão de uma nova ordem mundial. Para Trump, o sistema político internacional, estabelecido após a Segunda Guerra Mundial, baseado em alianças e respeito às normas multilaterais, acabou limitando a autonomia dos Estados Unidos. Desde sua primeira campanha presidencial, ele manifestou ceticismo em relação às parcerias tradicionais, enxergando nelas um peso econômico e estratégico. Na sua perspectiva, Washington investiu bilhões para garantir a segurança de outros países, enquanto sua própria infraestrutura e economia eram negligenciadas. Seguindo essa lógica, normalizar as relações com Moscou seria um passo natural dentro desse novo paradigma. Trump vê uma possível aproximação com a Rússia como uma oportunidade para reconfigurar o equilíbrio global, consolidando um eixo diplomático entre Estados Unidos, Rússia e China, uma abordagem que prioriza negociações diretas entre grandes potências, sem a influência de países menores ou blocos internacionais que possam impor restrições. Mas essa estratégia será bem-sucedida? E quais serão os impactos para a posição dos Estados Unidos no mundo? O que parece certo é que uma nova fase da geopolítica global está se desenhando diante de nossos olhos. Além do fator político, há um elemento econômico crucial nessa equação: a Ucrânia, altamente dependente do suporte militar e financeiro dos Estados Unidos, poderia se tornar um obstáculo para qualquer reaproximação estratégica com a Rússia. Para Trump, remover Zelensky do cenário significaria abrir espaço para um novo alinhamento com Putin, que ele enxerga não como um inimigo, mas como um possível parceiro estratégico. A visão de Trump sobre geopolítica rompe com a abordagem tradicional de Washington. Em sua perspectiva, a maior ameaça à hegemonia dos Estados Unidos não é a Rússia, mas sim a China, cujo crescimento econômico e avanço tecnológico representam um desafio mais significativo para os interesses americanos. Desde o fim da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos consolidaram uma rede de alianças com democracias ao redor do mundo, um pilar fundamental para a estabilidade global e a prosperidade econômica. No entanto, Trump questiona esse modelo, argumentando que ele tornou os Estados Unidos responsáveis pela segurança de outros países sem contrapartidas econômicas à altura. Sua abordagem enfatiza que alianças militares e políticas devem gerar benefícios financeiros imediatos, muitas vezes em detrimento de parcerias estratégicas de longo prazo. Isso explica, por exemplo, sua postura mais cética em relação à OTAN. Mesmo com a maioria dos membros da aliança investindo mais de 2% do PIB em defesa, Trump continua sinalizando a possibilidade de reduzir o compromisso dos Estados Unidos com o bloco. Essa mudança pode redefinir o equilíbrio de poder na Europa,
diminuindo a influência americana na região. Essa nova doutrina abre espaço para um mundo mais multipolar, onde potências regionais como China e Rússia ganham maior protagonismo na estabilidade ou instabilidade global. Como consequência, cresce a incerteza sobre o futuro das alianças estratégicas e sobre o papel dos Estados Unidos na ordem internacional. No curto prazo, essa estratégia pode trazer ganhos econômicos e políticos para Trump, reduzindo os custos do envolvimento americano em conflitos e alianças. Mas no longo prazo, o preço pode ser alto. A retirada gradual dos Estados Unidos da segurança internacional pode incentivar rivais a preencher o vácuo de poder, ampliando sua influência. Além disso, aliados históricos, como países europeus e nações do leste asiático, podem buscar maior independência militar, o que poderia até incluir o desenvolvimento de arsenais nucleares por países como Japão e Coreia do Sul. O futuro da geopolítica mundial está em jogo, e as decisões tomadas hoje podem redefinir o papel dos Estados Unidos no cenário global pelas próximas décadas. A nova dinâmica geopolítica pode remodelar completamente a ordem mundial, abrindo caminho para o surgimento de novos blocos militares e econômicos. Isso reduziria a influência dos Estados Unidos, limitando sua capacidade de ditar os rumos do cenário global. Além disso, sem uma presença militar forte para estabilizar regiões estratégicas, conflitos locais podem se intensificar, exigindo no futuro intervenções ainda mais custosas e complexas. A história mostra que o abandono de alianças muitas vezes resulta em crises inesperadas, forçando um retorno às pressas à arena internacional, mas em condições muito menos favoráveis. A abordagem transacional e imediatista de Donald Trump, focada em desmantelar parcerias históricas por ganhos de curto prazo, pode, ironicamente, levar justamente aos cenários que busca evitar. E no meio dessa turbulência diplomática e geopolítica, a Ucrânia acabou sendo diretamente impactada. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que antes foi celebrado no Congresso como um símbolo da resistência democrática, pode ter subestimado a mudança de ventos na política dos Estados Unidos. Durante a Conferência de Segurança de Munique, enquanto líderes europeus tentavam apaziguar Trump, Zelensky adotou um tom mais firme. Ele alertou que oceanos não garantiriam segurança eterna aos Estados Unidos e reforçou pedidos por garantias militares. A resposta veio de forma fria por meio do vice-presidente J.D. Vance, que sugeriu que um cessar-fogo, mesmo sem garantias sólidas, seria melhor do que uma derrota total. Essa mudança na postura dos Estados Unidos está causando impactos globais significativos. Na Europa, líderes como Emmanuel Macron estão intensificando esforços para fortalecer a autonomia militar do continente, em alinhamento com a nova liderança da Alemanha e do governo britânico. Já na Rússia, a reação foi de celebração. O ex-presidente Dmitry Medvedev agradeceu publicamente a Trump e incentivou os Estados Unidos a suspenderem completamente o apoio à Ucrânia. Derrubar um sistema é fácil, mas substituí-lo por algo melhor é um desafio monumental. O sistema internacional construído após 1945 teve falhas, mas conseguiu evitar uma nova guerra entre grandes potências. Trump, no entanto, nunca detalhou qual modelo pretende colocar no lugar, sugerindo apenas que as potências globais podem negociar diretamente entre si. Mas será que isso funcionaria? Diante de líderes autoritários com ambições expansionistas, como Vladimir Putin e Xi Jinping. E o que dizer de figuras imprevisíveis como Kim Jong-un, que concentram enorme poder em suas mãos? Diante desse cenário, fica a grande questão: estamos caminhando para um mundo mais instável e violento, ou para um novo equilíbrio global? Deixe sua opinião nos comentários, curta o vídeo e se inscreva no canal para continuar acompanhando essa discussão.